Pessoal, fazer esse vídeo sobre dor de cabeça, conturbação visual, o que pode ser, o que acontece, quais doenças podem dar esse tipo de alteração e como você sabe se é uma coisa mais grave, mais séria ou não. Primeiro aspecto é o seguinte, é muito comum o paciente ter dor de cabeça, ter algum tipo de queixa visual. E eu vou explicar por quê. Toda vez que você fala de dor de cabeça, você vai se separar em dois tipos, as primárias e as secundárias, né? No caso das primárias, o clássico é enxaqueca, cefaleia tensional, né? Porque são tipos de dores que elas são recorrentes, acontece muitas vezes, começa ali na adolescência e te acompanha por toda a vida, né? Uma delas, né, que o caso é enxaqueca, ela tem um componente vascular importante. Em muitos pacientes que têm aquela dor de cabeça pulsátil, na hora que a dor vem, até um critério que a gente utiliza, ele vai ter uma alteração visual. Como assim alteração visual, Júlio? Muitas vezes a gente tem uma coisa que a gente chama de fotofobia. A luz incomoda. Então, quando você está com a dor de cabeça, a luz forte. Quando você sai de casa, dói. Por isso que às vezes o paciente fica trancado no quarto. Às vezes usa óculos escuros, né? Porque a luz incomoda, a luz irrita, a luz piora a dor. E às vezes o paciente, na hora que vai falar com você, ele fala isso. Eu estou com a dor de cabeça que a luz está me incomodando, minha vista não está legal. Às vezes ele dificulta, é difícil ele até descrever o que ele está sentindo, porque aquela luz realmente incomoda ele, né? Outro aspecto muito comum na enxaqueca é que às vezes os pacientes têm uma aura na visão. Como assim? Ele começa a dor, ou às vezes antes da dor, começa a ter uma certa alteração visual. Pode ser pontos brilhantes, pode ser uma vista um pouco manchada. São alterações que, de um modo geral, que elas ocorrem e depois vão embora. Às vezes eles avisam que a dor vai vir e depois vai embora. Esse contexto é o mais frequente, é o mais comum, né? Só que existem outras doenças mais sérias, muitas vezes mais graves, que também dão alteração visual. Às vezes, né, a gente diferencia pelo tempo. No caso da enxaqueca, geralmente é naquele tempo que você está com dor, depois aquilo melhora. No caso de doenças, né, como um tumor, que comprime o nervo óptico, ou hipertensão intracraniana idiopática, que altera a visão também, né? Outros tipos, né, neurites, né, outras inflamações, essa alteração visual é mais duradoura. No caso de tumor, por exemplo, você tem o tumor de hipófise, que ele cresce, ele pode dar dor de cabeça, ele vai comprimir o nervo óptico, ele vai dar uma alteração visual que é progressiva. Então não é aquela dor que vem e depois vai embora. É uma dor que vem e ela fica, e ela vai piorando, ela vai retirando o campo visual. Então, a principal característica que você vai entender é a temporalidade, quanto tempo fica aquela alteração visual. Segundo aspecto, né, que a gente vai observar se tem outros sintomas associados. Por exemplo, no caso da hipertensão intracraniana idiopática, é uma dor que fica ali, aumentando durante muito tempo, nada melhora, você toma remédio e não melhora, então tem esse cenário, né? No caso dos tumores, parecido, é uma dor progressiva, a visão começa a reduzir o campo, tumor de hipófise acontece isso, né? Outro tipo de tumores que aumenta a pressão intracraniana também. Então, esse contexto da dor com alteração visual vai depender muito desses fatores. Existem doenças do próprio nervo óptico, que o oftalmologista vai ver, ou do olho, que muitas vezes o paciente reclama realmente de dor. Todo mundo já ouviu falar isso, ah? Eu vou conferir se meu óculos está ok porque estou começando a ter dor de cabeça. Não é uma relação tão direta, mas muitos pacientes com problemas oculares, eles queixam sim uma alteração visual, um incômodo, às vezes uma tontura, um enjoo, porque como a visão dele não está tão adaptada, ele acaba se incomodando. Não é bem uma dor de cabeça que ele sente, mas é esse incômodo, essa sensação estranha porque ele está com algum problema de refração, alguma coisa que acontece no olho. Por isso que o oftalmologista passar, se você está com queixa visual, é tão importante, tá bom? Espero que tenha ajudado.